Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Caio Peixoto e vou entrevistar o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Ele também é secretário-geral do partido. Paulo Teixeira tem 61 anos e começará em 2023 seu quinto mandato na Câmara dos Deputados. Antes foi deputado estadual e vereador. Em 2022 ele foi um dos articuladores da candidatura do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Caio. Obrigado a todos que acompanham os seus programas na Poder 360. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E, deputado, para começar a entrevista, eu queria perguntar sobre política partidária. A coligação que elegeu o presidente Lula tem 9 partidos, mais o PT. No segundo turno veio o apoio do PDT, de setores do MDB, de setores do PSD e de setores do PSDB. Como que faz durante um governo para manter coesa uma aliança com interesses tão distintos e com pautas ideológicas tão distintas? Caio, eu acho que isso demonstra a natureza da vitória do presidente Lula, né? Foi uma vitória do campo democrático contra o campo autoritário. A democracia é que estava em questão no Brasil, estava em jogo. Nós tínhamos um risco democrático de uma força ultra-autoritária e juntou todo esse campo. Veja, o que fez com que a Simone Tebet viesse para cá com tanta rapidez foi a experiência que ela teve no Senado Federal e no trato do presidente da República na Covid, né? No abandono. Ele abandonou o povo brasileiro à sua própria sorte na Covid e fez todo tipo de esquema na compra de medicamentos. Por isso, esse é o campo democrático. O desafio nosso é manter coesa essa frente democrática para fazer a passagem. Porque nós ganhamos as eleições, agora tem que fazer a passagem para garantir a democracia e reconstruir a sociedade brasileira, reconstruir a economia brasileira, tirar o Brasil da fome, do abandono. Por isso temos que erigir políticas públicas e essa frente democrática é que vai fazer a passagem. Está aí o segredo agora do governo. Mas na sua visão, o presidente Jair Bolsonaro, estando fora da presidência da República, a oposição, ele continua sendo um fator de coesão para esses partidos? Eu acho que de um campo menor, Caio. Né? Por que ele teve essa votação? Né? Ele teve essa votação porque nunca antes, na história do Brasil, como o presidente Lula costuma dizer, se usou tanto Estado brasileiro numa eleição. Foram mais de 250 bilhões de reais usados à véspera das eleições. Nos 3 meses anteriores, o auxílio emergencial saiu de 400, foi para 600, 16 milhões de famílias para 18 milhões de famílias, o auxílio gás, o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, o consignado, que foi o perigo maior, porque endividou os mais pobres a um juro escorchante. Por isso, nós tivemos a máquina essa que atuou no dia das eleições. A PRF, aí eu quero dizer que não foi a Polícia Rodoviária Federal inteira, mas a cúpula criminosa, um diretor criminoso da PRF, começou a bloquear a votação para tentar diminuir o quórum do presidente Lula na região Nordeste. Então, nunca antes no país se usou tanta estrutura de poder e fake news amedrontando a população. Isso tudo levou uma parcela de pessoas que estavam amedrontadas a votar no presidente atual. Eu acho que ele perde, porque o presidente Lula vai reconquistar uma parcela grande. E um núcleo menor que ficará na oposição, que eu creio que não chegará a 27%, 30%. Né? Um núcleo menor, no caso, um núcleo menor de quem estava com o Lula na eleição e deixa de ter esse fator de coesão? Não, núcleo menor de oposição. O bolsonarismo que ficará na oposição, na minha opinião, vai representar 25% a 30%. Eu ia chegando nesse ponto, queria saber, na visão do senhor, é possível, o que é necessário fazer para desidratar
o bolsonarismo? Porque eu sei que essa é das coisas que vocês querem fazer agora que vocês estão no governo. Ou não tem jeito, o bolsonarismo vai continuar sendo o polo principal da direita? Eu acho que, em primeiro lugar, é na economia, não é? Quer dizer, nós precisamos recuperar a economia brasileira para ela voltar a crescer, para melhorar a renda das pessoas, melhorar a capacidade de consumo das famílias. O emprego será muito importante. O segundo aspecto é melhorar a qualidade dos serviços públicos. Hoje, por exemplo, uma pessoa que faz uma cirurgia de câncer não tem radioterapia, não tem quimioterapia na rede pública, não é? Então a pessoa faz a cirurgia e morre. Nós precisamos melhorar a qualidade dos serviços públicos, né? E terceiro, nós temos que ter a capacidade de fazer com que o povo brasileiro acesse uma notícia de qualidade, porque as fake news dominaram, né, essa captura de redes que uma parcela da população entrou. Se você tiver um sistema de comunicação em que as pessoas têm acesso à internet de banda larga, com equilíbrio, por exemplo, Poder 360, certo? Se chegar a mais pessoas, você melhora a qualidade da democracia no Brasil. Então nós temos que melhorar o acesso à internet de banda larga, a aparelhos. Uma forma que as pessoas chequem. Se informem, a informação que recebe pelo WhatsApp ser uma parcela menor do que é hoje, digamos assim. É isso, a influência do que a pessoa receba por WhatsApp seja menor porque a pessoa tem a capacidade de checagem. Por exemplo, a pessoa que tem um plano básico hoje, se ele recebe uma fake news, ele não tem condição de checar 2 ou 3 fontes, que é o que você, eu e outros podem fazer. Nós temos que levar o povo brasileiro condições de que ela possa checar as informações, né? Se ela pega uma fake news, ela entra no site do 360, no site da Folha, no site do Estadão, no site do 247, no site da revista Fórum, Luiz Nassif, enfim, esse conjunto de informações possam ajudar as pessoas a se esclarecerem. Então esse é um outro mecanismo de diminuição dessa base que se formou, em parte, na mentira do presidente da República. Hoje a gente tem manifestações, algumas em portas de quartel, algumas bloqueando rodovias, contra o resultado da eleição, pessoas que não aceitaram o resultado das urnas. Isso é uma coisa meio parecida com o que acontece nos Estados Unidos, que tem uma parcela da população que acha que o Donald Trump foi roubado na eleição. Como que o PT, e pelo seu conhecimento de governos do PT, como que vocês vão lidar com essa contestação do resultado da urna? Porque isso provavelmente não vai acabar de hoje para amanhã. Na verdade, toda oposição ela é legítima e necessária. Agora, o que está acontecendo são atos criminosos. O bloqueio de estradas é um ato criminoso. A contestação da democracia e a tentativa de promover a quebra democrática por uma ditadura, isso é um crime previsto no Código Penal a partir do capítulo da defesa do Estado Democrático de Direito. Isso é crime, isso tem que ser combatido. Eu quero aqui parabenizar a atitude do ministro Alexandre de Moraes, que ele tem sido enérgico em relação a essas tentativas de golpe. E acho que os comandantes do Exército deveriam acabar com esses atos. Não é isso, não? Acabar em que sentido? O ato, veja, esses atos, eles estão no prédio, praticamente dentro dos prédios dos comandos militares. Muitos que estão lá são parentes de militares. E isso precisa terminar. Eu acho que isso vai terminar em breve. Eu não dou mais 15 dias para acabar esses atos em frente aos... Mas isso dos comandantes seria o quê? Uma declaração pública? Não, veja... Uma ação veja o seguinte, olha... força? Não ação de força, de dizer, olha, isso aqui precisa terminar. Você entendeu ou não? Porque essas pessoas estão ali dentro da área
dos comandos, né? E muitas dessas pessoas são parentes de militares, né? Então tem que ser uma orientação, olha, vamos terminar com isso aqui. E por último, haja o que fazer, né? Haja o que fazer, porque eu vi esses dias o pessoal pegando um celular e apontando para o céu como se viesse um objeto voador não identificado para resolver o problema deles, né? Então tem aí digamos, um ambiente alimentado de fake news, né? Um ambiente tensionador, né? E vamos lembrar, quem bloquear a estrada vai receber multa, né? Multas altas. E eu acho que não deve haver anistia a essas multas. Entendi. Voltando a fazer um paralelo com os Estados Unidos, uma das coisas que habilitou o Donald Trump a manter o eleitorado dele mobilizado e achando que a eleição foi fraudada foi o fato dele ter ganhado domínio sobre o Partido Republicano, que lá os partidos são maiores e isso acaba sendo mais acivulado que aqui. Aqui no Brasil, porém, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem dado munição, digamos assim, para esse tipo de pro pensamento de quem acha que a eleição foi fraudada. Essa semana ele teve uma declaração dizendo que 250 mil urnas deveriam ser anuladas. O senhor acha que o PL vai levar à frente esse discurso de forma estrutural? Olha, eu creio que o Valdemar da Costa Neto deu um tiro no pé, né, em duas direções. A primeira direção, 22 milhões de reais de multa no fundo partidário do PL. Isso não é pouco dinheiro, né? Em segundo lugar, uma ação criminal. Isso faz com que ele vá responder criminalmente por um crime contra o Estado Democrático de Direito, né? Eu acho que o Valdemar é um cara pragmático. Eu acho que passou o dia 1º, ele muda a chave, né? Mas me pareceu que não está sendo pragmático para chegar até o dia 1º, né? Quer dizer, ele está botando todos os recursos e toda a situação jurídica dele e credibilidade na lata do lixo. Eu acho agora que, inclusive, os outros partidos deveriam sair do polo ativo, como saiu o PR agora. Eu acho que o PP devia sair também, para ninguém embarcar nessa... O PR, no caso, o nome antigo do Republicanos. O Republicano, né? O Partido Republicano aqui brasileiro. O do Marcos Pereira. É isso. O presidente Marcos Pereira. Eu queria mudar um pouco de assunto agora para falar sobre transição de governo. Que tem o presidente Lula e o grupo político de vocês escolheu um caminho para continuar pagando o Auxílio Brasil e cumprir outras promessas de campanha no começo do governo de 2023, que foi aprovar uma PEC para liberar alguns gastos fora do teto. Esse valor poderia chegar a 198 bilhões, contando caso haja receitas extraordinárias. Vai dar tempo de aprovar esse projeto até o fim do ano? Por que ele não está andando tão rápido assim? Eu acho que vai haver, até porque todo o espectro político brasileiro aprovou as medidas que precisam ser implementadas. Todos os partidos aprovaram a ideia de ter uma renda básica de cidadania, um Auxílio Brasil, uma Bolsa Família de R$600. Só que o Bolsonaro botou 400 no orçamento. Então, de onde virão os R$200 adicionais? Isso tem que ser resolvido. A questão de que você tem que corrigir uma injustiça do Auxílio Brasil. Hoje, uma pessoa que tenha viva só e uma pessoa que tenha 5 filhos recebem R$400. Não dá. Quer dizer, a ideia de que cada filho tem que ter um acréscimo de R$150, porque é muito custoso para uma família esse número de filhos. Então, você tem que ajudar na criação desses filhos. Terceiro, o aumento real do salário mínimo. É uma promessa que veio das duas campanhas. Quarto, o tema da farmácia popular. Não tem orçamento para a farmácia popular para 2023. Nós vamos deixar de comprar remédio para quem tem doenças crônicas, que requer medicamentos de uso continuado, né? Também eu falei há pouco, tratamento do câncer.
oncologia, né? Hoje você não tem radioterapia e quimioterapia, isso tem que ter. Hoje você não tem dinheiro para terminar o ano nas universidades. As universidades não conseguirão pagar a conta de água, a conta de luz, a limpeza, a manutenção dos estudantes, as bolsas de permanência dos estudantes. Isso tudo acaba. Então são coisas necessárias que eu acho que o espectro político brasileiro deveria resolver. Esses dias eu debati com um bolsonarista, um deputado, e eu perguntei a ele, se vocês tivessem ganho, vocês não estariam tentando aprovar essa mesma PEC? E aí eu quero dizer que em junho eu votei favorável à PEC que aumentava o auxílio emergencial de 400 para 600. Eu votei, não pedi nada para o governo, que era o povo brasileiro que ia ser atendido com esse aumento. Votei favorável ao auxílio gás, votei favorável ao auxílio caminhoneiro, votei favorável, sem nada pedir. Então, isso é uma questão de justiça social. Nós vamos atender o chamado mínimo existencial ou não? Eu acho que temos que atender o mínimo existencial para não abandonar o povo brasileiro à sua própria sorte. Existem dois polos de resistência, digamos assim, no Congresso. Um sobre o valor. Muitos congressistas dizem que é um valor exagerado e poderia comprometer as contas públicas. Inclusive, teve uma reação negativa do mercado quando isso foi anunciado. E a outra, a duração, que o pedido é para que esse valor seja excetuado durante 4 anos, que é o prazo do governo. O que daria bastante poder para o presidente eleito Lula, porque ele não precisaria mais negociar isso ao longo do mandato dele. A coisa está meio travada. Na visão do senhor, que está no Congresso faz tempo, precisando negociar essa PEC, é melhor negociar a duração ou melhor negociar o valor? Olha, eu acho que a democracia, ela prevê negociações, né, sobre os dois aspectos, né? Então, o que a gente tem que amadurecer, não fazer disso uma tensão no país em relação a algo, como eu disse, nós não estamos pedindo dinheiro para pagar despesas que não sejam aquelas do mínimo existencial do povo brasileiro, né? Então, agora o parlamento deve se debruçar para essas questões, né? Eu acho que tem que mudar a regra fiscal. Eu acho que tem que mudar. Não só eu. Veja, o Ministério da Fazenda, recentemente, num estudo, disse é possível flexibilizar a regra do teto. Esse teto já não responde às necessidades do Brasil. Ele é um teto que não ajuda o desenvolvimento do país. Então, é uma regra burra. Precisa ser modificada. E muitos defendem uma modificação. Não é a falta de disciplina fiscal, não é a falta de uma legislação que contenha gastos desnecessários. Mas esta regra já foi descumprida desde que ela foi aprovada. Desde 2017 já foi descumprida inúmeras vezes. O próprio Bolsonaro furou o teto, né, em 800 bi. 800 bi. Eu votei favorável. Por quê? Porque nós tínhamos que atender a pandemia. Tinha que ter recursos para atender a pandemia. Então, nesse sentido, eu sou favorável a uma boa discussão no Congresso Nacional e esses dois aspectos que você falou, na minha opinião, estarão em questão no debate. E, por último... O provável é que acabe saindo um meio termo que a gente não sabe qual é. É isso. Por isso que nós temos democracia, né? E, por último, tem que mudar a regra fiscal. Entendi. O presidente Lula, ele não está em Brasília, nessa semana ele não está em Brasília porque ele fez uma operação na garganta para retirar placas brancas da laringe, mas ele veio para Brasília desde a eleição uma vez só, ficou 3 dias, salvo engano, conversou com o Arthur Lira, conversou com o Rodrigo Pacheco e delegou para diversos aliados políticos de confiança dele, como o Wellington Dias, o Paulo Rocha e o Jacques Wagner, para negociar a PEC no Senado. Eu queria entender qual é a vantagem para o governo eleito, para o novo governo, disso ser negociado por interlocutores do Lula e não diretamente por ele. Na verdade, está correto, né? Porque você não expõe o presidente da República a uma negociação exaustiva dentro do Congresso Nacional. O presidente da República é aquele que decide.
que dá a última palavra. Ele não pode ir para o fronte de negociação. É um desgaste que não deve submeter um presidente da República. Então, eu acho que está correto ele ter pedido, né, ao Wellington, pedido ao Paulo Rocha, pedido ao Jacques Wagner, foram os que você mencionou, não é isso? Wellington, Paulo Rocha e Sim. Jacques Wagner, foi isso? Sim, tem um esforço maior, mas esses três no Senado é quem no são Senado, os então, eu principais. acho correto, porque você não pode botar um presidente da República para cuidar desses assuntos. Entendi. E eu citei o Arthur Lira, que é presidente da Câmara e com o qual vocês tiveram atritos diversos ao longo dos últimos 2 anos, porque ele foi um grande aliado do presidente Jair Bolsonaro, a quem o PT faz oposição. Mas parece que está tendo um acerto entre o partido, o presidente Lula, o novo governo, e o Arthur Lira. Hoje, qual é a possibilidade do PT apoiar uma eventual reeleição dele? Eu acho que precisa ser discutido um programa, né? Eu, por exemplo, tenho uma divergência com o Arthur Lira. Eu sou contra o orçamento secreto. Eu acho que nós tínhamos que sair desse marco do orçamento secreto. Então, para nós, a questão não é de, digamos, quem é o nome, e pode ser ele, mas dos procedimentos, né? O Congresso Nacional precisa mudar os seus procedimentos. Não cabe na Constituição esse adjetivo... Desculpa, no caso cabe a negociação, o nome poderia ser ele, desde que haja uma repactuação de procedimentos. É isso. Não cabe na Constituição brasileira a ideia de um orçamento secreto. Não cabe. Qual que seria a alternativa? Porque também o Congresso não vai abrir mão do poder que ganhou nos últimos 4 anos. Sempre o Congresso teve poder, mas não pode ser um poder absoluto. O que eu quero dizer que é prejuízo para o Brasil? Veja, eu vi recentemente uma cidade no Nordeste que recebeu um asfalto sem guia, né? Um asfalto muito fino, né? Nós vamos querer usar o dinheiro público para isso ou vamos fazer uma obra direito? Uma obra que tenha guia, sarjeta, que tenha um asfalto espesso. Nós vamos usar esse dinheiro assim? Por exemplo, eu vi em Alagoas dinheiro que foi destinado para compra de robótica, me parece, e que não tinha internet. Então nós não podemos jogar dinheiro fora num país como o nosso. As pessoas reclamam do imposto que paga, não podemos jogar fora o dinheiro como está sendo jogado fora, né? Então, esse recurso, o parlamentar pode ajudar a opinar sobre o destino desse recurso, dentro de programas macro. Vamos fazer um programa de moradia? Então, o parlamentar vai lá e põe dinheiro para moradia, para a construção de moradia naqueles critérios. Ele faz uma parceria com o governo, vai ter aquela obra do governo e ele, digamos assim, apadrinha a obra também. Isso, ou ele manda esse dinheiro para a construção de uma escola técnica federal, um restaurante na escola técnica, uma biblioteca, ou um laboratório, ou para a pesquisa científica, bolsa de pesquisa para os alunos, refeitório, alimentação, coisas necessárias, mas não podemos jogar dinheiro fora. Então, nós não podemos defender, Caio, um poder parlamentar irracional. O poder parlamentar tem que ser a favor da sociedade, não pode ser contra a sociedade. O orçamento secreto não tem lógica, porque as pessoas estão jogando dinheiro fora. Você entendeu? Não, asfaltando rua que não tem importância. Como é que você asfalta uma rua? A primeira rua que tem que ser asfaltada é aquela em frente à escola, em frente ao posto de saúde, né? Não uma rua que não seja importante na malha viária. Nós temos que ter critérios, senão a gente não desenvolve o Brasil. E o dinheiro que tem é pouco, ele tem que ser bem empregado. Entendi. Saindo um pouco de transição de governo de Congresso e indo para a política partidária interna do PT, nessa eleição o PT foi o partido que teve os candidatos para todos os cargos com a maior média de idade. Eu queria saber se existe uma preocupação com o eventual envelhecimento do partido internamente? Como que vocês estão discutindo isso? Quando você elege uma bancada,
certamente uma bancada grande aumenta a média de idade, tá certo? Porque a bancada é grande. Mas não, a gente está falando no caso de candidatos, não estou falando dos eleitos. 2, o PT tem tido políticas para a juventude, tem tido políticas para a população negra, tem tido políticas para as mulheres. Olha o tamanho da bancada feminina que o PT elegeu, mesmo de jovens, né? A Natália, a Dandara, muitos jovens que vieram nesse mandato, né? Agora, o PT tem uma decisão, que é o seguinte: todos os parlamentares que a partir de 18 se elegeram pelo primeiro mandato em 18 não poderão se reeleger a partir de 26. Isso eu acho que vai promover uma renovação etária. Entendi. Outra coisa que em 2022, isso já aconteceu em 2018, em 2022 aconteceu de novo, que o PT teve muita dificuldade para conversar com o eleitorado evangélico. Como que vocês vão fazer para tentar... E vocês já tiveram boa relação com esse eleitorado. Como que vocês vão fazer para tentar reconectar isso? Vamos recuperar. Porque na base do povo brasileiro tem muito evangélico. Né? O que não pode é fazer o que o Bolsonaro fez. Né? Eu nunca tinha visto o Bolsonaro numa igreja até então. Mas ele aparelhou eleitoralmente. Né? Nós não vamos fazer isso. Nós vamos retomar um diálogo republicano, amistoso, de bom nível com o público evangélico, que tem grande parcela do público evangélico que votou no Lula. Nós temos muitos evangélicos. A Benedita é evangélica, Benedita da Silva, o Wellington Dias, a esposa, que é deputada, são evangélicos. Então, nós temos que retomar a boa relação com o público evangélico. Mas tem alguma providência que precisa ser tomada? Eu acho que desbloquear. A eleição bloqueia. Agora, no pós-eleitoral, nós temos que aproveitar o pós-eleitoral e desbloquear aquilo que estava bloqueado. E, deputado, indo para o fim da entrevista, o senhor acabou de se reeleger para o seu 5º mandato. Qual que vai ser a sua pauta prioritária na Câmara a partir de 2023? Eu tenho muita preocupação com a juventude negra do nosso país e periférica. Nós temos que promovê-la com educação de qualidade, de período integral, escolas técnicas, né? E rever a legislação criminal, que às vezes por uma bagatela leva esse jovem para o presídio. Nós precisamos fazer uma revisão dessa legislação. É uma preocupação sua, por exemplo, frear o aumento da população carcerária? É isso, porque é no cárcere que hoje se organiza o crime no Brasil. E às vezes você manda uma pessoa jovem que é recrutada para o crime dentro dos cárceres. Né? Nós queremos essa população na escola, profissionalizada, no esporte, na cultura, na cidadania. Essa é a nossa juventude, é o futuro. Que nem você, jornalista. Nós queremos muitos jovens jornalistas, muitos jovens cientistas, muitos jovens cidadãos no Brasil. E essa é uma centralidade da minha atuação. Entendi. Deputado, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Paulo Teixeira por ter aceitado o convite e vindo falar conosco. Muito obrigado, Caio, a você e a todos os internautas que acompanham o Poder 360. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram esse programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 24 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!